pergunta: como acontece a permissão para o retorno? Pela iniciativa do espírito ou pela convocação? Ela está se referindo à reencarnação, não é? A Laura é um espírito muito inteligente, é uma companheira de trabalho espiritual e, evidentemente, muito interessada e de uma cultura muito importante. Há uma diferença muito grande quando se desencarna através do possível sucesso ou do fracasso de nossas atividades quando visitamos o corpo físico. Isto gera, na volta à parte espiritual, quando o espírito saiu vitorioso, ou seja, conseguiu melhorar a sua condição de quando saiu, aliviou diversas dívidas, conseguiu fazer com que o seu espírito começasse o processo de transformação, ele chega no mundo espiritual como alguém que obteve o sucesso na sua encarnação final. E, evidentemente, através disso, ele começa a ter consciência de sua tarefa, não só como espírito desencarnado, mas quando a oportunidade surge através da reencarnação, onde ele visita o corpo físico. E, através desse conhecimento, ele começa a visitar o mundo espiritual, de aprendizado, e visita também, digamos assim, os prontuários de sua vida passada, onde começa a reconhecer a necessidade que tem a sua consciência de reparar danos causados a seres que amavam e que muitas vezes criaturas amadas foram dilaceradas pelos nossos enganos, pela nossa egoístia, pelas nossas ingratidões. Então ele começa a se preparar para reencarnar. E como ele é um espírito consciente, ele tem o direito de começar a preparar a sua reencarnação. E ele, então, prepara essa reencarnação e vai visitar mais tarde, quando está próximo, programada a sua possível reencarnação, os institutos reencarnatórios. São locais onde existem sábios da espiritualidade, cientistas do karma, onde ele apresenta o seu desejo de reencarnar e as suas necessidades. E o espírito diz para ele assim: muito bem, você tem condições de enfrentar isso que você está programando. Estará a sua vontade, o seu sacrifício, o seu esforço. Mas poderá dizer: você não tem ainda condições de enfrentar tudo isso que você quer. Não faça tudo de uma vez para não ter um insucesso na sua programação. Então, vamos fazer isto, e numa outra você repara isto, de uma forma gradativa e prudente, para que você obtenha o sucesso. O espírito consciente, portanto, pode participar da sua reencarnação. E participa. Ele, inclusive, parte a escolher o seu ambiente familiar. Inclusive, se ele for pai, traz ao bojo da sua formação familiar, às vezes, um filho rebelde do passado. Alguém que ele não tratou bem e que vai trazer sobre o aspecto da maternidade ou da paternidade a oportunidade de dar aquilo que ele outrora tirou desse espírito. Então, vem como pai, vem como mãe. Então, ele participa, ele tem consciência, ele está esclarecido de sua função espiritual. Agora, se ele chega desatinado, aflitivo, portador de enormes inferioridades, tenha praticado o mal, o crime, a corrupção, a egoístia, que destrói, que produz resultados de prejuízo coletivo imenso, ele desencarna de uma forma aflitiva e ele não transita no mundo espiritual com a mesma liberdade que têm os espíritos conscientes de sua tarefa e de sua função. Então, ele vai reencarnar de uma forma que nós chamamos compulsoriamente. Os programadores do karma vão escolher para ele a programação que mais se ajusta a ele começar a redesenhar um novo processo. Ele volta ao corpo físico, portando patologias, portando muitas dificuldades, para que ele finalmente tenha, através do ensaio da reencarnação,
a oportunidade de voltar à pátria espiritual, para aí sim, posteriormente, com um espírito mais consciente e melhor preparado, escolher a sua tarefa. Então, depende do grau evolutivo. Os espíritos evoluídos o suficiente para poderem escolher o seu trajeto, a misericórdia permite que, através do seu arbítrio, eles escolham as tarefas redentoras. Mas, antes disso, passam pelo crivo da observação, da análise e da orientação de cientistas do karma. Aqueles que não têm a condição evolutiva de escolherem o seu processo reencarnatório, reencarnarão por determinação dos cientistas do karma, compulsoriamente. Aí se estabelece a grande diferença entre as duas formas de reencarnação. Caberia, num dia, se nós pudéssemos abordar na reencarnação como ela se processa na Terra, falando da compulsoriedade compulsória ou consciente, e falando da reabilitação, da reencarnação de espíritos em outros mundos, que não usam mais pela a hereditariedade, que é a transmissão dos caracteres biológicos, no gameta masculino nem feminino, e nem mais usam o útero materno para reencarnarem. São espíritos que reencarnam de uma forma ou por inseminação artificial ou por uma reprodução consciente. Faz com que esses espíritos reencarnem por 400, 600, 800 anos, em vez de reencarnarem por 80, 70 ou 100 anos, vivem 400, 500, 600 anos. São mundos mais evoluídos, em que os espíritos participam ativamente nos seus processos reencarnatórios.